Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, abra sua Bíblia em Romanos. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A cada domingo, então, nós lemos uma porção, versículo por versículo. É claro que nós não conseguimos esgotar, né? Se depois de acabar Romanos nós começássemos a estudar Romanos novamente, tanta coisa também teríamos ali o Senhor para ministrar o nosso coração. Mas já deixe aberta a sua Bíblia, daqui a pouquinho nós vamos ler Romanos capítulo 9. Nós já começamos esse capítulo, né? Hoje, meus irmãos, o Senhor, Ele nos convida a refletir sobre o caráter de Deus. Sobre o caráter de Deus. Você já chegou a questionar o caráter de Deus? Se Ele é confiável? Se a sua palavra de fato sempre se cumprirá? Você já chegou a se questionar se Ele realmente é soberano, se Ele realmente tem o controle sobre tudo e sobre todos? Isso já passou na sua mente em algum segundo, em algum momento? Eu acredito que provavelmente sim. Eu arrisco, a dizer. Talvez nós não façamos isso abertamente. Talvez não seja uma coisa aberta, verbalizada, Talvez a gente não tenha coragem para verbalizar isso. Talvez até sim. Mas talvez o que ocorra, na maioria das vezes, é uma forma mais sutil de duvidarmos do caráter de Deus e de quem Ele é. E vai das coisas mais banais, Talvez eu lembrei aqui do dia do evangelismo com as crianças ano passado, aquela chuva, faltando pouco tempo, os balões tudo voando ali no meio da rua, alagou tudo isso daqui. Talvez alguém que tenha preparado um casamento no lado externo e a chuva acabou com tudo. Talvez nessa coisa que parece banal ali está presente uma reclamação contra esse Deus, que é dono do tempo, da chuva e tudo. E ali, de forma muito sutil, está o homem duvidando do caráter de Deus. Isso também pode ocorrer quando nós nos auto-enganamos, fingindo que Deus não vê ou não se importa com os pecados que acabamos escondendo, acolhendo no nosso coração. Talvez isso é uma maneira de duvidar do caráter de Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, seus olhos estão sobre toda a face da terra. Então, quando nós achamos que podemos esconder alguma coisa de Deus, ali estamos eu e você, de alguma forma, na prática, duvidando do caráter desse Deus. Quando nós ficamos desanimados porque as circunstâncias são adversas e nós achamos que Deus esqueceu de nós. Quando nós somos tentados a pensar que Deus não nos ama, ou até está contra nós, dadas as circunstâncias. Quando nós duvidamos se vale a pena viver a vida cristã. Quando nós negamos o poder de Deus para efetuar mudança e dar vitória sobre o pecado. Quando nós afirmamos, eu não consigo mudar. Então quando Deus nos dá tudo aquilo, todos os recursos para uma mudança consistente, e lá estamos eu e você, não, eu não consigo mudar. Então talvez você questione o caráter de Deus, tão logo as coisas não estejam do jeito que você almeja ou tenha idealizado. Talvez a gente não tenha coragem de duvidar do caráter de Deus, mas as nossas atitudes e reações provam por A mais B a nossa audácia diante desse Deus que é soberano. Então a pregação de hoje tem a ver com essa vindicação do caráter de Deus, porque duvidar do caráter de Deus, irmãos, seja na expressão concreta ali das tuas palavras, ou seja nesses pormenores, nas entrelinhas, e a Deus nós não conseguimos enganar, é um caminho perigoso. E o texto de hoje, ele nos permite colocar as coisas no seu devido lugar. Paulo, ele pretende deixar claro para os seus leitores, e isso traz implicações para cada um de nós, de que o caráter imutável de Deus garante o cumprimento
do seu plano redentivo de uma forma soberana. O caráter imutável de Deus, ou seja, esse caráter que não muda, do Senhor, é com base em quem Ele é. Isso garante o cumprimento do seu plano perfeito, do seu plano redentivo. E isso ocorre de uma forma soberana, de acordo com a vontade dEle. Então Paulo deseja que os seus leitores, e por implicação cada um de nós aqui, compreenda o valor de Deus ser quem Ele é, e o fato de isso ser a garantia de que o que Ele promete, Ele cumpre. Então saber quem Deus é, transforma as nossas vidas. Então acompanhe a leitura de Romanos capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 6. Pregação antes da nossa conferência foi nos primeiros 5 versículos, hoje a partir do versículo 6, e vamos ler com atenção até o verso 29. Acompanhe na sua Bíblia aí, Romanos 9, a partir do verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será o servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui a palavra do nosso Deus. É um texto complexo,
cheio de citações do Antigo Testamento, mas o Senhor nos dará graça para compreender. Você tem que ir comigo aqui, nessa linha de raciocínio, porque o Espírito Santo de Deus é que nos dará graça para entender essa palavra nessa noite, amém? Então, irmãos, no capítulo 8 de Romanos, Paulo, como nós temos visto, ele nos entregou uma linda descrição das bênçãos do cristão em Cristo. Em Cristo nos são ofertadas grandes bênçãos, e Paulo está afirmando isso no capítulo 8. Ao passo que na mente dos leitores de Paulo, os leitores iniciais ali de Paulo, tendo em vista ali a realidade dos israelitas, o que eles fizeram diante do Messias que estava diante deles? Não o reconheceram como Messias, negaram a Jesus, os judeus negaram a Jesus. Então, à vista de todas as afirmações que Paulo estava fazendo sobre os presentes que o Evangelho tem para oferecer para aqueles que estão em Cristo Jesus, os primeiros leitores de Paulo começavam a pensar o quê? Mas como pode então? E Israel? E os judeus que negaram o Messias? Como é que eles estão diante dessas grandes bênçãos que nós sabemos que tu está dizendo, Paulo? Sobre aqueles que estão em Cristo, olha todas as bênçãos, mas e os judeus? E o que aconteceu com eles? Porque olha, nós sabemos, Deus fez muitas promessas para os judeus. Quando nós olhamos para o passado, né, e para todo o Antigo Testamento, olha todas as promessas que Deus fez. Então o que aconteceu? E essa dúvida pairava ali. Se ser aceito por Deus em Cristo é tão maravilhoso, e isso é na verdade fruto de um plano soberano, então o que aconteceu com o povo escolhido, os judeus? Paulo está querendo responder essas questões nos capítulos 9, 10 e 11, que é o que a gente está vendo. Então, afinal de contas, né, eles não estão desfrutando dessas dádivas, das dádivas daqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, eles que eram os detentores das promessas estão fora disso. É isso mesmo, Paulo? É isso que aconteceu? Logo, esse povo, que é o povo da aliança de Deus, o que aconteceu? Sendo assim, se o povo escolhido está como está, Paulo, será que nós podemos confiar mesmo no caráter de Deus? Será que dá para confiar nesse Deus? Porque olha, ele fez todas essas promessas para Israel, e qual é a situação de Israel agora? Eles negaram o Messias. Mas como assim? Esse Deus é de palavra ou não é? Dá mesmo para confiar nele? Porque olha as promessas que fez e olha como eles estão agora. Entendem essa dinâmica? Por que Paulo ele vai começar a explicar aqui que Deus, ele não falha, né? Então o povo judaico não recebeu garantias, e olha como eles estão agora. E aí no versículo 6, dos versos 1 a 5 do capítulo 9, Paulo ele já externalizou, lembram? A sua tristeza por ver os seus compatriotas negando o Messias. E ele ainda fala, se possível fosse, eu mesmo desejaria ser anátema para que vocês compreendessem esse Evangelho. Né? Eu estou tomado por uma profunda tristeza, a mesma tristeza que eu e você temos que ter pelo perdido, de orar por ele, de clamar por ele, de proclamar o verdadeiro Evangelho, né? Aí Paulo então ele expressa tudo isso, mas aí no versículo 6 ele começa a fazer uma declaração categórica diante desse pensamento do povo que estava assim, mas e aí, será que Deus falhou nas suas promessas? E aí então no versículo 6, Paulo faz essa pergunta, responde a essa pergunta que quase retórica. A palavra de Deus falhou? No versículo 6. Deus foi injusto? No versículo 14. Tantos privilégios que Israel tinha, e o que aconteceu? E aí então, como nós já falamos nos domingos anteriores, a resposta para essa pergunta está nos capítulos 9 a 11 de Romanos. E basicamente então, irmãos, Paulo ele pretende deixar claro que a palavra de Deus não falhou, que o que aconteceu com Israel, inclusive, fazia parte do plano de Deus e inclui não somente a sua futura restauração, à luz do texto que nós acabamos de ler, não somente isso, como também inclui no plano soberano de Deus a presente rejeição
do Messias aqui. E qual é o objetivo? Para que Deus, no seu plano soberano, alcançasse o objetivo de que gente de toda a tribo e nação ouvisse a respeito do Evangelho, o mundo inteiro fosse alcançado, judeus e gentio. Então as grandes promessas de Romanos 8 dependem do caráter imutável de Deus. E Paulo está afirmando: Deus é fiel, a sua palavra dura para sempre. Ele é justo, mas misericordioso. Ele é soberano, mas mantém, contudo, o homem responsável. Baseado em seu caráter, então, nós podemos confiar nas suas palavras. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem compreende esse bloco de versículos, dos versículos 6 até o versículo 13, onde tem essa pergunta aqui: a palavra de Deus falhou? Não. Deus é fiel. A palavra de Deus falhou? Não. Deus é fiel. Primeiro ponto da nossa mensagem. Deus fez promessas a Israel. E é a essa palavra que Paulo se refere aqui, afirmando que Deus não falhou. E no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Que palavra é essa aqui? São as promessas de Deus. Paulo, ele fará muitas menções ao Antigo Testamento na sua carta, confirmando ainda a veracidade do que os profetas falavam, os profetas do passado falavam, além de trazer à memória também todas as bênçãos espirituais que Israel recebeu, relacionando essas bênçãos com a própria palavra de Deus. Ou seja, Paulo afirma que as promessas de Deus, a palavra de Deus não falhou, e ponto final. Apesar desse Israel rebelde, ele está afirmando, não falhou, e eu vou explicar para vocês por que não falhou. Deus é fiel, tem coisa ainda para acontecer, e aí nós vamos entender isso aqui nessa noite. A sugestão de que a palavra de Deus havia falhado, irmãos, é fruto da percepção de que a maioria de Israel se encontrava longe de Deus, sem desfrutar de nada daquilo, das bênçãos espirituais que estão expressas no capítulo 8. Mas Paulo então afirma de forma categórica, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Versículo 6, não falhou. E aí ele começa a explicar por que não falhou, tendo em vista essa realidade desse Israel, cheio de promessas, mas que se encontra rebelde. Estão comigo? Então o que ele diz aqui? Não falhou. E aí ele continua, por que não falhou? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo não desejava que os seus leitores, eles entendessem que a tristeza que ele declarou, que sentia, pelos seus ali, era sinônimo de que as promessas de Deus haviam falhado. Ele fala, nossa, eu estou com uma tristeza profunda, mas ele quer deixar claro agora, não é porque eu estou profundamente triste em virtude da realidade espiritual de vocês, diante disso eu tenho que deixar claro, peraí, apesar dessa grande tristeza, as promessas de Deus não falharam. Então, ele quer deixar claro isso, de que as promessas não falharam, e mais do que isso, que na verdade, já se deveria esperar que um certo número de judeus, de fato rejeitaria o Messias. Que essa rejeição pelo Messias não pegou Deus de surpresa, e tampouco atrapalhou o seu plano soberano. Porque afinal de contas, a salvação não vem por descendência física, que é o que Paulo está escrevendo aqui nos versículos 6 até 13. Israelita de verdade não é quem nasceu da família de Abraão, mas quem foi escolhido por Deus e creu em Deus. A necessidade de fé, irmãos, está implícito nas promessas de Deus para Israel. Não é porque Deus escolheu fazer o que não era nada e tornou eles a nação de Israel, o povo escolhido, que por causa disso a necessidade da fé e da entrega no Deus vivo foi colocada de lado, de maneira nenhuma. O fato de que alguns, e no caso muitos, em Israel, nunca desfrutaram das promessas de Deus, não significa que a palavra de Deus havia falhado, mas sim que o povo, sim, esse sim, havia falhado na sua aliança com Deus,
Na aliança que Deus faz com o povo, quem falha é o povo. Mas Deus, ele permanece fiel e fiel a si mesmo. E então ele cumprirá as suas promessas. Assim, irmãos, essa suposta contradição aqui entre as promessas da aliança para Israel, e a realidade naquele instante, e que perdura até hoje, né? De que eles rejeitaram o Messias e continuam rejeitando, essa suposta contradição, ela não é real por causa do testemunho da história quanto ao princípio da eleição. Deus é soberano e ele não foi pego de surpresa, nem mesmo com aqueles que o rejeitaram, no que se refere à nação de Israel. A promessa de Deus não falhou, porque o plano perfeito de Deus sempre teve em vista o Israel genuíno. E olha aqui, eu estou falando ainda dentro do conjunto do próprio Israel, isso dentro do próprio Israel. Então Paulo ele cita Abraão, né? Se você olhar aí no versículo 7, né, ele fala: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, no versículo 6, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque que será chamada a sua descendência. Então Paulo cita Abraão aqui: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas é em Isaque que será chamada a sua descendência. A escolha de Isaque em lugar de Ismael comprova que nem todos os israelitas por descendência física são filhos na fé de Abraão. Deus está trazendo esse exemplo porque Abraão tenta dar um jeitinho, nasce Ismael, mas Deus chega e fala para ele: não é por Ismael que eu vou cumprir a minha promessa com vocês. A minha promessa é com Isaque, é o filho da promessa. E Paulo está usando desse argumento para dizer assim: peraí, olha, Deus ele escolhe, Deus ele cumpre as suas promessas pelo caminho proposto por ele na sua soberania, e é por isso que as suas promessas não falham. A escolha de Isaque em lugar de Ismael comprova que nem todos os israelitas por descendência física são filhos na fé de Abraão. Abraão, o pai de Israel, ele recebeu as primeiras promessas de Deus, mas não foi para todos. Difícil da nossa mente compreender. Hoje nós vamos tratar desse assunto, que é uma coisa que a nossa racionalidade não consegue compreender no todo, no que se refere à soberania de Deus e ao mesmo tempo a responsabilidade do homem, e uma não exclui a outra. No entanto, as duas são necessárias e Deus não perde o controle de nada. A nossa mente, talvez, com certeza, por causa do pecado, não consegue compreender a totalidade de tudo isso, e aí então Deus nos chama a ter uma humildade de sujeição, a entender que no fim das contas Ele faz o que faz porque Ele é quem Ele é, e aí Ele também não nos deve muita satisfação, né? Então Deus considerava o filho da promessa que Ele daria a Abraão por intermédio de Sara. Deus quer deixar claro, irmãos, que com esse exemplo, que a salvação não vem por descendência física, e que a salvação, qual que é o cerne aqui? O que Ele quer deixar claro? Que a salvação não vem por mérito. E nos versículos 10 a 11, Paulo lhe cita um outro exemplo sobre essa realidade também. Ele cita Rebeca. E Rebeca é outra mulher, né, que dá à luz a Jacó e a Esaú, que aqui no caso são filhos de um mesmo pai e uma mesma mãe. No primeiro exemplo, nós temos ali o mesmo pai, mas mães diferentes. E alguém poderia dizer: mas é porque o problema nisso é por causa da mãe. Aí então ele vai para esse outro exemplo, citando um outro nascimento de filhos do mesmo pai e da mesma mãe, para que ninguém possa usar de algum subterfúgio para dizer assim que esta é a razão porque um ou outro. Mas aí então ele dá esse exemplo que nos deixa muito pensativos, né, e nos confronta com a soberania de Deus. Filhos de um mesmo pai e uma mesma mãe, exemplos do propósito soberano de Deus quando se pensa em suas promessas. No versículo 11, e ainda não eram os gêmeos nem nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É intrigante isso aqui.
O ponto aqui, irmãos, nos versículos 6 a 13, é que Deus não tem netos. Deus não tem netos. As promessas de Deus só têm validade pessoal quando alguém crê. Deus escolheu Israel como a nação, mas sempre o indivíduo precisava ter um relacionamento pessoal com Deus pela fé, para desfrutar da bênção. Era uma obediência que era providenciada pela fé no Senhor. Sempre foi pela graça e não pelos méritos. E ele está querendo deixar claro aqui com os exemplos que ele está dando, sobretudo aqui com Jacó e Esaú, antes mesmo de terem nascido. Somente aqueles que vivem pela fé em Deus, em Cristo Jesus, são genuínos filhos espirituais de Abraão. Paulo cita Rebeca, Isaque, Esaú, Jacó, com o objetivo de esclarecer que a bênção não vem pelas obras. A palavra de Deus não falhou. Por quê? Por que não falhou? Lembrem, por que eles estão achando que falhou? Porque tem gente que rejeitou o Messias. Mas a promessa de Deus não falhou, porque desde sempre o plano de Deus era alcançar aqueles que ele escolheu. Então, mas esses aqui estão rejeitando. Não fugiu do controle de Deus soberano. A promessa de Deus não falhou. Ele alcançará e cumprirá a sua promessa para aqueles, e o texto não nos deixa mentir, que ele determinou na sua soberania, porque quis. Então, no exemplo de Jacó e Esaú, a escolha foi feita antes deles terem praticado qualquer obra. Não é o que o texto está nos dizendo? É o que o texto está nos dizendo, irmãos. Antes deles terem praticado qualquer obra. Quem fez a distinção entre eles foi Deus. Por essa razão é que não há contradição alguma entre a promessa de Deus a Israel e a rejeição da maioria deles ao Messias. Porque quem rejeitou, certamente Deus não ficou surpreso. Nossa, deixa eu fazer um plano B aqui, porque eu não esperava isso. Ele cita o exemplo aqui de Esaú, de Jacó, para deixar muito claro isso. Deus, ele é fiel, irmãos. Sua escolha, e qualquer escolha que Deus faz, é para a sua glória. O fato de alguém pertencer à família de Deus é uma questão de graça e não de mérito. E isso demora para essa ficha cair. Nós achamos que Deus irá nos aceitar pelo nosso muito fazer, e não é assim, irmãos. A fé que salva, a fé salvífica, tem a ver com um arrependimento apoiado num reconhecimento de que nós somos totalmente miseráveis e que não tem possibilidade de Deus nos aceitar em virtude de nós sermos quem nós somos. E é aí que nós precisamos de um Salvador. Mas a salvação está disponível para aquele que crê em Cristo Jesus. É pelos méritos de Cristo. Nós somos tão orgulhosos que certamente nós iríamos nos vangloriar como se a bênção fosse fruto do nosso esforço. E Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 deixa muito claro isso. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por obras, meus irmãos, eu e você, nós bateríamos no peito para dizer: eu sou bom, eu sou bom. E Deus quer deixar claro, não é por obras. Deus escolheu eu e você. Como pode? É por graça, é por misericórdia. Perceba que a escolha de Deus não é porque nós somos maravilhosos, melhores do que os outros povos, melhores do que aqueles que estão ali nessa passeata agora. A escolha de Deus não foi por isso, mas que de alguma maneira a nossa salvação, ela redundará em maior glória para Deus. Deus nos escolheu na sua soberania e de alguma maneira o nome dele será glorificado ainda mais, porque ele escolheu eu e você, miseráveis, pecadores.
A palavra de Deus, ela não falha. Deus, Ele cumprirá toda a sua palavra. Os filhos de Deus chegarão ao seu destino final. Não tem como, irmãos. Aquilo que Deus determina não tem chance de não ocorrer. Se você está em Cristo, o Senhor te comprou de tal maneira que ninguém, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, capítulo 8 de Romanos. Nada nem ninguém. E isso é graça. Os filhos de Deus chegarão ao destino final. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus chegarão ao destino final, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos, e atenção crianças, nem todos que nascem em um lar cristão, que vêm para a igreja todo domingo, são filhos de Deus. Ou melhor, nem todos que são criados num lar dito cristão se tornarão filhos de Deus. Deus não tem netos, Deus tem somente filhos. No entanto, os que se tornam filhos, aí sim, meus irmãos, os que se tornam filhos por graça e por misericórdia, podem descansar verdadeiramente, na certeza absoluta de que nada nos separará do amor de Deus. Ninguém os acusará. Nenhuma acusação terá validade para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A questão é que nem todos são filhos. Então, nessa questão toda aqui, cabe a cada um verificar: eu sou filho, eu pertenço ao Deus vivo. Nem todos são filhos. E aí nós vamos entrando no segundo ponto da nossa mensagem, porque Paulo já deixou claro por A mais B que a promessa de Deus não falhou. Por que não falhou? Porque no seu plano soberano, tanto quem rejeitou quanto quem aceitou, já estava tudo, na verdade, ali sob o controle do plano soberano de Deus. E aí alguém pode perguntar: mas Deus não é injusto? Deus não é injusto? Aí a partir do versículo 14, né? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Porque, não sei você, né? A gente vai ouvindo essa história, a maneira como isso vai se dando, um Deus soberano que determina e faz a sua vontade soberana, e qual que é a nossa reação quase que normal? Mas espera aí, que injustiça, que Deus é esse? Isso é amor? Então Paulo vai responder isso a partir do versículo 14. Deus é injusto? Não. Deus é soberano, justo e misericordioso. O problema inicial com essa lógica, né, de Deus é injusto dentro disso tudo, o problema inicial com essa lógica, irmãos, é que o nosso conceito de justiça, ele está totalmente equivocado. Nós pensamos, isso achei interessante quando eu estava lendo a respeito disso, né? Nós pensamos assim, que se um tem, todos merecem, e isso é justiça. Se um tem, todos merecem, igualdade. Mas fato, irmãos, é que ninguém merece. Fato é que ninguém merece. Então, ao pensar nessa questão, nós temos que entender que a soberania de Deus, ela anda em conjunto com a responsabilidade humana. Isso é um fato. A verdadeira noção de justiça, do que vem a ser justo, ela deve ser considerada pelo fato de que Deus é justo, irmãos, justamente por condenar o homem. É aí que fica muito clara a justiça de Deus, porque todos merecem a condenação. No verso 15, quando Paulo menciona, né, olha aí o versículo 15, quando Paulo menciona ali o que Deus disse a Moisés: Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É isso que ele cita aqui. Paulo está citando
o que Deus falou para Moisés, logo depois daquele incidente em que o povo de Israel, ele se prostituiu ali diante do bezerro de ouro, lembram disso? Adorando, dando glória e honra àquela nojeira que eles construíram, dizendo, foi esse aqui que nos tirou do Egito. Doidos, varridos. Aí Paulo está citando essa palavra de Deus aqui, que vem desse contexto, justamente quando Deus estava com Moisés ali no Sinai, lhe dando a sua lei de graça, a lei que visava arrumar a vida do povo. Comparando ainda com as outras nações que viviam de qualquer jeito, a lei de Deus vem com objetividade preservar a nação de Israel. Se você vai lendo, você vai ver ali várias leis, que, inclusive sobre saúde, sobre o cuidado com os alimentos, sobre o cuidado com a casa. Então isso com certeza é graça, é misericórdia, o objetivo da lei, nesse sentido. A gente sabe que depois ninguém consegue cumprir a lei, ela tem também essa função e que também é graça, porque a lei serve como um aio, que antecede quem? Justamente o Messias, que cumpriu a lei com perfeição. Mas o episódio aqui do bezerro de ouro, da qual Paulo está citando o texto, quando Deus disse para Moisés, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, esse episódio do bezerro de ouro e a história de Israel como um todo prova o que, irmãos? Que ninguém é digno da misericórdia de Deus. Eles, apesar de terem sido resgatados, viram um mar se abrindo diante deles, tantos milagres, eles ainda se voltaram contra Deus. Ninguém é digno da misericórdia de Deus, e é justamente o fato de Deus demonstrar misericórdia e compaixão que deveria nos deixar de boca aberta, e não o fato dele condenar pecadores ao inferno. Nota que a gente nesse pensamento sobre a soberania de Deus, sobre eleição, o nosso coração, ele quase que se indigna e pergunta, Deus é injusto? Quando na verdade o que deveria nos surpreender é a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus, porque ninguém merece. É isso que deveria nos deixar intrigados. Mas nota, nós queremos ser mais justos do que Deus. Nós queremos ser mais justos do que Deus. Deus não é injusto com Israel, ou não é injusto com quem quer que seja, por cumprir com o seu castigo justo. Ele não está sendo injusto. Apresente então rejeição de Israel, da nação, esse Israel físico, inclusive, essa rejeição não é contraditória com a justiça de Deus. Então pensa, ele já explicou por que a palavra de Deus não falhou, porque até quem o rejeitou, ele não foi pego de surpresa, porque isso aí, ele tem um plano soberano sobre isso. Mas com relação a isso, porque ele escolhe quem ele quer e ele faz o que ele quer, agora ele está explicando, e eu não sou injusto por isso. Vocês que precisam alinhar o pensamento sobre o que vem a ser a verdadeira justiça. Em vez de questionar, irmãos, nós deveríamos ficar cheios de gratidão pelo fato dele ter salvado pelo menos um. E nós sabemos que ele fez muito mais do que isso. Ele salvou muitos, e ainda há de cumprir o seu plano soberano até que Cristo venha sobre muitos, até que se cumpra o número dos gentios, aqueles que não são Israel como nação, e o próprio Israel se volte para Deus. Nós deveríamos ter um coração grato pelo fato dele ter salvado pelo menos um, mas ele fez muito mais do que isso. Ele salva a gente de toda tribo e nação, inclusive eu e você. O exemplo que ele cita do faraó, no versículo 17, ele cita um outro exemplo, no versículo 17. Esse exemplo coloca em evidência, mais uma vez, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Por quê? Porque o faraó, ele endurece o coração contra Deus, e o texto vai fazendo uma troca ali, ora aparece também dizendo, e Deus endurece o coração de faraó, mas deixa claro então essa evidência da soberania e da responsabilidade do homem,
deixando claro que Deus cumpre com seus propósitos justos e soberanos, inclusive quando o homem permanece endurecido. O rei do Egito foi levantado, como outros irmãos, para que dentro do propósito de Deus, o próprio Deus fosse glorificado. Versos 16 e 17, olha aí. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Eu te levantei com esse propósito. Essa história, irmãos, aparece aqui como uma ilustração perfeita. Revela a soberania de Deus, revela a justiça de Deus, revela a longanimidade de Deus, revela a misericórdia de Deus. Além do fato de que a escolha de Deus e as escolhas do homem também aqui sempre andam juntas. Faraó endureceu o seu coração, Deus endureceu o coração de Faraó. Andam juntas de uma forma que, claro, a nossa mente, como eu falei, ela não consegue compreender na totalidade como tudo isso aqui se dá, mas nós não conseguimos conceber isso, como é que ocorre isso aqui, mas nós precisamos reconhecer que o Senhor é um Deus soberano, que age de acordo com o propósito. Qual propósito? Nessa história toda de salvação, com o propósito de ser glorificado através de tudo e de todos, e o Faraó foi levantado para que o nome de Deus fosse glorificado, cumprindo com seu propósito soberano. Então note que o Faraó mesmo, ele teve muitas oportunidades para arrependimento. Foram 10 pragas ali, conclamando aquele homem ao arrependimento, mas dentro do propósito soberano de Deus, esse homem se endureceu, não deixando, no entanto, de ser usado como um instrumento para que o nome de Deus fosse escolhido. Até mesmo esse Faraó que deixou o coração endurecido diante de Deus, Deus o usou para o nome dele ser glorificado, de tal maneira que a gente está falando dele hoje e glorificando o nome de Deus diante dos grandes feitos que ele fez ali. No verso 18 nós lemos assim: logo então, depois dele dar esse exemplo, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E isso segundo os seus propósitos soberanos, irmãos. E qual é o propósito soberano? Qual é o alvo principal? É revelar o seu poder e a sua grandiosa glória. Ele tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Somente Deus é tão sábio e soberano para fazer convergir a responsabilidade humana com a soberania divina. Somente Deus para utilizar o pecado de Israel ao rejeitar o Messias para abrir a porta da fé para os gentios. Deus torna o mal em bem e cumpre o seu propósito soberano. Não podemos perder de vista então que as promessas de Deus para Israel não falharam, que Ele é infinitamente sábio e soberano sobre tudo o que existe, e que portanto Ele é também infinitamente justo, devendo punir o pecado. Mas em Cristo Ele demonstra que Ele é infinitamente misericordioso e gracioso também, salvando o homem perdido. Ele não precisava salvar a ninguém, mas por propósitos misericordiosos, e mais do que isso, para o bem da sua glória, Ele decidiu resgatar a humanidade perdida, com o propósito de ser glorificado e exaltado, e Ele é Deus, e Ele pode mesmo. Ele não é egocêntrico, por querer toda a glória para si mesmo. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Assim Ele se revela então justo e misericordioso. E Paulo segue o seu argumento a partir do versículo 19, deixando ainda mais claro a soberania de Deus e o propósito de expandir a sua glória. Então Paulo coloca o homem que quer ser mais justo do que Deus no seu devido lugar. A rejeição de Israel não era injusta, porque há um equilíbrio aqui. Deus revela a sua misericórdia e também porque Deus revela a sua paciência para com as criaturas rebeldes. Então no versículo 19 Paulo diz, diante da soberania de Deus, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece quem Ele quer. Alguém poderia perguntar, e aí no versículo 19, aí ele: tu porém me dirás,
De que se queixa ele, Deus ainda? Porque jamais alguém resistiu à sua vontade. Então, se ele escolhe quem ele quer e ele endurece quem ele quer, como ele pode nos culpar ainda, se ele faz isso? Como é que ele nos culpa então? Por que Deus ainda nos julga, se ele endurece a quem ele quer? Como é que pode? Alguém pode resistir a essa vontade soberana de Deus? E aí no versículo 19 alguém está perguntando, né? O que ele está perguntando? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Por que Deus ainda nos condena, se ninguém pode resistir à sua vontade soberana? E aí a resposta, não vem uma resposta bem redondinha, do jeito que talvez o meu coração e o teu coração desejaria, mas a resposta ela vem nos versículos 20 e 24. Olha aí, nós vamos ler novamente, versículos 20 a 24. Diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Então pense aqui, se até mesmo um oleiro, todo mundo sabe o que é, não sei se as crianças sabem o que é um oleiro, né? Eles vão fazendo barro, vasos de barro, né? E moldurando com as mãos, aquilo ali não é muito fácil de fazer. Tente fazer para você falhar miseravelmente, porque é muito difícil, é uma arte mesmo aquilo ali. Mas se até mesmo um oleiro tem o direito de, da mesma massa de barro, de fazer um vaso para honra e outro para desonra, ou seja, um eu vou usar para servir a melhor das iguarias e o outro será o pinico da casa. Se até o oleiro pode fazer um vaso para cada uma das utilidades, com certeza Deus, o nosso Criador, Ele tem o direito de, da mesma massa de seres humanos, que por sua própria culpa precipitaram-se aí no poço da miséria, Ele tem todo o direito de, na sua soberania, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo de degradação. Por quê? Nós não conseguimos responder todas essas questões, mas fato é que Ele é um Deus soberano, fato que Ele é um Deus que cumpre os seus propósitos, e fato é que nós não temos como rasgar as páginas da Bíblia e dizer o contrário do que ela está dizendo. E ela está dizendo que Deus, no seu propósito soberano, firmado no seu caráter, Ele faz o que faz porque Ele é o que é. Porque no fim das contas, irmãos, nenhum de nós merecia ser salvo. Nenhum de nós. O que nos deveria deixar intrigados é o fato dele ter salvado pelo menos um. E Ele salvou muito mais do que isso. Note que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. E talvez aqui, se nós retornarmos ao exemplo do faraó, nos fique mais fácil de compreender. Deus não derramou a sua ira de imediato contra o faraó. À medida que Ele dava tempo ao tempo, para que aquele homem se arrependesse, quanto mais Ele mandava uma praga ali, ainda mais o nome dele era ainda mais glorificado. Então, com muita paciência, Ele ainda vai lá, vamos lá, se arrepende, deixa o povo ir embora, e aí ele se endurecia cada vez mais, e aí Deus ia vencendo, porque cada uma daquelas pragas desbancava um Deus que eles adoravam, né? Então, que eles tinham ali como deuses, né? Então o nome de Deus ainda era mais glorificado. Deus não derramou a sua ira de imediato contra o faraó. Da mesma forma, irmãos, a misericórdia e o amor por Israel ficou ainda mais evidenciado em virtude da paciência de Deus em punir. Deus tem misericórdia.
Nessa conta então que não é matemática, que envolve vasos de honra e vasos de desonra, com propósitos estabelecidos pelo Senhor, a resposta que deve satisfazer o nosso coração é que existe um denominador comum em todo esse plano de Deus aqui. Embora a gente não compreenda como é que tudo isso se dá na sua totalidade, a gente precisa reconhecer isso, mas há um denominador aqui comum que deve satisfazer o nosso coração: o propósito de Deus, que é a sua própria glória em toda essa história, em todo esse plano redentivo. Tudo no universo funciona com esse fim. Essa é a razão de ser do ser humano. O seu plano, o plano de Deus é incrível, pois faz com que até o mal coopere para o bem. Nada consegue frustrar o plano de Deus. E nesse plano, o homem ele permanece como responsável por suas atitudes. Soberania e responsabilidade humana sempre andam de mãos dadas aqui. Irmãos, um outro aspecto, e eu peço a paciência aqui um pouquinho dos irmãos, um outro aspecto importante aqui no texto, que deixa claro a misericórdia e a soberania de Deus em favor de alguns, dentre os muitos, que não a mereciam, é a predição pelos profetas do passado. A misericórdia de Deus, ela é tamanha, que Ele chamou dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? O plano de Deus que envolve então judeus e gentios, revela esse propósito de Deus conforme a eleição, um propósito anunciado desde antes no Antigo Testamento. E aí então nos versículos 25 e 26, fica comigo aqui mais uns minutinhos, nos versículos 25 a 26, Paulo ele menciona dois textos aqui de Oséias, para explicar a surpreendente inclusão dos gentios por Deus. O contexto de Oséias, aqueles que são meus alunos ali na classe dos profetas menores, né? O contexto de Oséias tinha a ver com o juízo de Deus sobre o reino do norte. Deus ordenou que Oséias casasse com uma mulher adúltera, e os filhos dele simbolizavam o juízo de Deus. Ao terceiro filho, Deus ordenou que ele desse um nome para esse filho, e aí o nome tem um significado, que tinha a ver com que Deus estava querendo indicar e falar sobre Israel, que estava rebelde. O nome, não meu povo, não meu povo. E apesar do juízo sobre eles, sobre a nação de Israel, sobre o reino do norte ali, naquele contexto do passado, Deus continuou prometendo que iria reverter essa rejeição. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O ponto aqui, ao mencionar Oséias, é que Paulo menciona Oséias de uma maneira diferente, porque lá em Oséias, ele está se referindo à própria nação de Israel, mas aqui Paulo, ele abre o horizonte e inclui os gentios nesta restauração. O inesperado então acontece, os gentios entraram na família de Deus, e o que Oséias disse, que irá ocorrer com Israel mesmo, porque lá em Oséias está se referindo à nação de Israel, a sua restauração. O que Paulo faz agora? Paulo, em paralelo, quando ele cita Oséias, ele está afirmando que isso também ocorrerá com os gentios. Ele não está dizendo que não mais ocorrerá a promessa que Deus fez para Israel, que Oséias disse que Deus vai restaurá-los, mas agora Paulo está ampliando, ele está dizendo, atenção, da mesma forma como eu irei restaurar Israel, eu também incluo agora nesta restauração quem não é Israel, os gentios. Então, o apóstolo vê na restauração de Israel ao amor e ao favor divino, porque Deus vai fazer isso, vai restaurá-los ao seu amor, ao seu favor. Paulo vê nisso, nessa promessa que Deus fez para Israel, uma figura do que viria a acontecer também com os gentios, que estavam agora se tornando participantes da graça de Deus. E aí, irmãos, nos versículos 27 a 29, Paulo ele vai citar também um outro profeta, o profeta Isaías, para explicar aqui a ideia de um remanescente de Israel. O ponto aqui é que uma outra coisa inesperada ocorreu. Somente uma parte de Israel se converteu. Deus não foi pego de surpresa. No contexto de Isaías,
A nação pecadora, ela foi invadida pelos assírios como um castigo de Deus, punição de Deus. Entretanto, Deus também promete que a Assíria ali, ela seria punida pela sua arrogância, e que um remanescente fiel haveria de retornar para o Senhor. Então Paulo cita Isaías aqui agora, atenção, Paulo cita Isaías aqui agora para explicar o plano soberano de Deus. Ele cita Isaías para confirmar o que ele disse no versículo 6, nem todos os de Israel são de fato israelitas. A promessa de Isaías, irmãos, aponta para um remanescente, para uma descendência a quem pertenceria a salvação. Paulo está dizendo, olha, a maioria realmente me rejeitou, mas eu preservo um remanescente fiel, eu preservo alguns que não se perderam, né? É igual Elias, que está com medo porque acha que é o último, e aí Deus fala, não, tu não é o último, eu separei para mim 7.000 que não se dobraram, né? Acho que é 7.000, 7.000 que não se dobraram, não dobraram os joelhos para Baal. Então Elias, fica calmo, porque eu preservo um remanescente. E aqui então Paulo está lembrando que Deus sim abriu e estendeu, que esse sempre foi o seu plano de salvação para todos os gentios, mas ele não esqueceu da sua promessa fiel para a nação de Israel, porque a palavra de Deus não falha. O que ele prometeu para Israel, ele cumprirá, e Deus preserva um remanescente aqui. A punição que Israel sofreu no passado, no contexto de Isaías, servia aqui agora de exemplo para o que Paulo queria destacar, de que as promessas de Deus se cumprem no remanescente de Israel, escolhido por Deus. E aqui no versículo 27, então, Paulo afirma que só o remanescente será salvo. E então no versículo 29, olha como a gente pode sim concluir que há planos para Deus, que Deus cumprirá planos para Israel. Mas quem? Aqueles que ele de antemão conheceu e tem planos soberanos, porque no verso 29 então ele diz, e Paulo relaciona aqui essa ideia de remanescente a uma descendência preservada. Apesar dos exílios, apesar de tudo que aquele povo sofreu, Deus preservou um remanescente. Esse remanescente não se perdeu, com base no versículo 29. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, teríamos sido destruídos. Mas a palavra de Deus não falhou. Ele mesmo, em sua soberania, ele preserva um remanescente de Israel, eleito e guardado em seu amor leal. Ao mesmo tempo, então, que ele se volta para quem não é Israel, e com graça e misericórdia, dentro do seu plano soberano de redenção, ele escolhe e salva por pura graça. Por fim, meus irmãos, o que nós temos que entender é que ninguém merece a misericórdia de Deus. É tudo pela graça e para a eterna humildade do homem e louvor da glória de Deus. Ninguém tem o direito de discutir com o Criador. É claro, nós podemos expressar o nosso lamento, as nossas dúvidas, mas com humildade e com paciência. Todos nós somos iguais como vasos de barro, salvos pela graça, eu e você. Não há espaço para acepção de pessoas, orgulho, comparação, vanglória. O que Deus fez por nós, nós não conseguimos compreender por que Ele fez isso com cada um de nós, mas Ele é fiel, né? E nós podemos confiar na sua soberania. É um tema complexo, mas diante de todas as discussões que podem surgir, o que nós temos que preservar é um coração humilde diante de um Deus, onde a gente reconhece o caráter desse Deus que é fiel, que é justo e que cumprirá com o seu plano soberano. Ah, mas por que Ele escolheu eu e você? Porque Ele quis, e Ele será ainda mais glorificado. Mas pastor, como é que se dá isso então? Porque, e aqueles que estão se perdendo, não tem esperança para eles? Bom, Deus nos ordenou, nos deu uma ordem. A nós cabe ir por todo mundo,
e proclamar o evangelho a toda criatura. Agora, quem convence do pecado e do juízo é o próprio Espírito Santo. Quem cumprirá com esse propósito sobre a vida dessas pessoas que nós não sabemos quem são? Nós não sabemos, então a gente sai proclamando o evangelho para todo mundo. E aí Deus então, porque esse foi o meio estabelecido por Ele, cumprirá com o seu propósito soberano. Então isso não deve nos levar à conclusão errada, né, de que, já que Deus vai salvar quem Ele quer, então eu cruzo os meus braços e não vou evangelizar ninguém. Porque afinal, isso é errado, irmãos. Deus nos deu uma ordem. O meio pelo qual Ele cumprirá o seu plano soberano é através da sua igreja, que em obediência vai a todo canto e proclama o verdadeiro evangelho. E Deus, Ele é esse Deus de pura graça, de puro amor. Vamos orar. Bondoso Deus, nós humildemente nos dobramos diante do Senhor nessa noite, diante desta palavra que ao nosso coração muitas vezes soa de uma forma dura, porque a nossa lógica de pensamento, ela é autocentrada, ela não considera quem o Senhor é um senso de justiça e uma definição de amor, muitas vezes não bíblica, e que nos impede de compreender como é que o Senhor faz todas essas coisas. Mas, ó Deus, nós queremos nessa noite descansar na Tua soberania, e reagir e responder com uma submissão à Tua palavra, e com uma submissão ao Teu plano soberano, que faz o que quer, porque é quem é, e nós então reconhecemos o Teu poder, reconhecemos que o Senhor é um Deus poderoso, que não é pego de surpresa em nenhum momento, quanto mais com relação à salvação. Então Deus, sim, nós queremos Te obedecer, proclamando o Teu evangelho a toda criatura. Nos dá intrepidez para cumprir com a Tua ordem de proclamar o Teu evangelho, e o nosso desejo, a nossa oração é para que estes que escutam o Teu evangelho, Senhor, cumpra com o Teu propósito, use as nossas vidas. Que privilégio nós temos para proclamar o Teu evangelho. Que alegria ver um pecador que merece a morte e a condenação eterna, rendido aos pés da cruz e encontrando em Cristo plena confiança de que nada nem ninguém poderá separá-los do Teu amor, da Tua graça. Então Deus, nos dá esse privilégio de com coragem proclamar o Teu evangelho, e nos dá esse coração humilde, que as dúvidas possam ser colocadas aos pés da cruz, e nós humildemente reconhecendo e confessando o nosso pecado, de muitas vezes nos acharmos mais justos do que o Senhor. Quem é o homem para questionar esse Deus, Criador de todas as coisas, que criou tudo do nada? Quem somos nós? Senhor, humildemente queremos nos dobrar diante do Senhor, e assim que essa submissão ao Senhor se reflita em todas as áreas das nossas vidas. Então nós somos limitados, a nossa mente é limitada, mas nós cremos no Teu poder, e o Teu poder é o evangelho que salva aquele que crê, e aquele que crê, porque o Senhor de forma soberana age. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos conduziu a esta fé genuína em Cristo Jesus. E nós então Te adoramos e Te bendizemos. Nos mantenha, Senhor, com um coração grato diante de tamanha salvação. Lembra aqui, Deus, a cada um de nós, onde estaríamos se não fosse a Tua graça? O que estaríamos fazendo agora se não fosse a Tua graça? Mas o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, porque nós éramos nada, mas o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo, e realmente o Teu nome é ainda mais glorificado. Obrigado pela Tua maravilhosa graça. Descansamos nos Teus méritos, que nos traz da paz que excede todo o entendimento, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Que esta igreja, Senhor,
possa estar firmada no verdadeiro Evangelho. Se há alguém aqui que ainda não te conhece como Senhor Salvador, o meu desejo é que o Teu Espírito Santo, a nossa oração, o nosso clamor, Pai, é para que o Senhor abra o entendimento e cumpra com o Teu propósito soberano. A Tua palavra não volta vazia nesse sentido, porque ela se cumpre com salvação e ela se cumpre com condenação. Ó Deus, tem misericórdia, que esta igreja esteja firmada no verdadeiro Evangelho, andando em unidade, andando em amor, sujeita ao Teu querer. Só Tu és Deus e nós somos Teus escravos e nos submetemos ao Senhor. É em nome de Jesus que nós clamamos, nós oramos. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, cantar mais um cântico. Podemos sair daqui bendizendo ao Senhor por tão grande salvação, mas também cheios de temor, porque precisamos verificar onde estamos alicerçados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne hoje aqui, não só aqui ao redor do mundo, não só agora, mas eternamente. Amém e amém, Senhor.